Olá, meu nome é Débora Azevedo, eu sou facilitadora certificada de Access Consciousness e facilitadora de Binhu, sendo você mudando o mundo. E estou aqui no quarto dia dos 30 dias do desafio para criar um músculo, a mágica de estar presente no curso do Dr. Dan Heer, que é o Binhu Change the World, sendo você mudando o mundo, no Rio de Janeiro, do dia 23 ao dia 26 de junho. E saiba que você, facilitador de barra brasileiro, de toda a América do Sul e Latina, é convidado especial do Dr. Dan Heer. Então, para a primeira noite, você é um presente para você. Então, que presente isso pode ser para você? Que presente isso pode ser você passar 3 horas com a potência do Dr. Dan Heer e criar a mudança que você tanto sonha, que você tanto deseja? Para mim foi assim, sabe, gente? Eu comecei a ler esse livro, Binhu Changing the World. Comecei a fazer Access e comecei a ler esse livro. E quando eu comecei a ler esse livro, ele abriu, assim, sabe quando você começa a arrebentar as correntes? Quando aquela corrente que te limita, que prende o seu pé, que não deixa você ir além, sabe? Assim que, uau! E aí eu comecei a criar uma vida, começar a criar uma realidade. Comecei, na verdade, a acreditar que, sendo eu poderia mudar o mundo. Na verdade, não era nem, a minha ideia não era nem mudar o mundo, a minha ideia era, uau, como eu posso ser eu? Como eu posso ser eu? Porque, de alguma forma, eu não fui permitida ser eu. E o que era ser eu? Era tanta coisa que eu falei, gente, o que é ser eu? Então, eu estou aqui hoje e desejo compartilhar uma ferramenta com você. Eu abri, assim, eu estou fazendo assim, eu estou, como eu posso... Que ferramenta hoje eu posso abrir a página e ler para as pessoas e trazer aquilo que elas desejam para a vida delas? Então eu abri na página, a gente tem o livro, está sendo traduzido para o português, tá? Então, o medo é sempre uma mentira. Então eu tenho que segurar o Power Self, tenho que ler o livro. Então tá assim... Como pode melhorar isso? Então, talvez não fique tão pertinho da câmera, porque com a mão direita eu seguro o pau do selfie e com a esquerda eu pego o livro que é pesado. Então, a ferramenta é da página em espanhol, página 211, o medo é sempre uma mentira. Por favor, se deem conta, o medo é sempre uma mentira. Para um ser infinito. É sempre uma mentira, é sempre uma mentira. De novo, é sempre uma mentira. O medo é o ponto de vista de alguém, é um ponto de vista implantado de alguém em você e foi desenhado para que você não veja o que está realmente por baixo disso, que está por baixo. E foi desenhado para que você veja, para evitar que você veja o que está acontecendo, e aí você chama de medo. E isso cria onde você está nesse momento. Então, e o medo também pode ser uma excitação. Ele fala que o medo também pode ser uma excitação, e a gente às vezes mal aplica e mal identifica excitação com medo. E aí que ele conta uma história que o Gary, quando era criancinha, tinha 6 anos, ele estava super emocionado, ele ia subir na montanha-russa, ia começar a brincar, e aí a mãe dele falou assim, ai, calma, filhinho, agora tudo bem, você não precisa ter medo. Na hora que a mãe do Gary disse isso pra ele, o que aconteceu? O Gary identificou que toda vez que ele estava excitado, emocionado, alguma coisa do gênero, ele estava com medo. Então, ele começou a usar isso para se parar, para não ver exatamente o que está por trás disso. Então, o que você está criando? Quanto né, as pessoas falam muito assim, eu estou com medo disso, eu tenho medo de gastar esse dinheiro e depois não ter mais dinheiro para fazer outras coisas na minha vida. Então, quanto a gente usa do medo que não é real, o medo é um ponto de vista de alguém implantado, seja o ponto de vista de alguém na sua família, de um professor, que em algum momento colocou em você e você começou a usar isso para se parar e para não ver o que está realmente por baixo. E às vezes a gente também está super excitado e como elas são emoções muito próximas, energeticamente falando, parece que você está com medo, mas às vezes é uma excitação. Então, por exemplo, houve um período que eu marcava os cursos para ir, os cursos do Access internacionais e outras coisas na minha vida, mas eu comecei a me dar conta disso mais agora, recentemente. E aí eu marcava, agendava o curso, pagava o curso, aí ia chegando assim umas 2 semanas antes, eu pensava,
Mas me dando uma aflição, uma coisa assim. Ai, acho que eu não quero ir. Acho que é um sinal divino. Acho que eu não devo ir. Acho isso. O que que... Aí eu falei, o que está acontecendo? Que toda vez que vai chegando, se aproximando a data do curso, eu vou começando a ficar com essa coisa. Aí daqui a pouco um desejo de não ir. Aí eu, uau! Aí eu, essa ferramenta, eu estou mal aplicando e mal identificando excitação com medo. Eu estava super excitada porque era algo que eu estava super afim, que eu estava super querendo. E de repente eu começava a acreditar que eu estava com medo. Então eu estava mal aplicando, mal identificando medo, excitação com medo. Então eu começava a me parar. Ah, será que é uma intuição? Será que eu vou cair? Será que eu tô... Não, era só uma excitação. Então como seria você perceber o que está te parando? Quantos medos, quantos implantes de medo você está usando para parar a si mesmo? Quantos sentimentos você está usando para criar o se parar você está escolhendo? Quantos sentimentos você está usando para criar a limitação na sua vida? Quantos sentimentos e relações digitalizadas você está usando para se parar você está escolhendo? Fica na pergunta. Um beijo no seu coração, aqui diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, para o mundo. Beijo no seu coração e ó, tô te esperando lá no evento, tá? No curso do Dr. Dan Henry, para te dar um abraço. E claro, o Dr. Dan também. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.